Vamos voltar a falar da tragédia na 445? O Wesley está comigo, porque ele conversou primeiro com a mãe, o desabafo dela foi muito forte, Wesley. Ela falando, imaginando como o filho vai se ver ao saber que está sem uma das pernas, né? Falando que era um menino, um rapaz quieto, mas era um jovem vaidoso, tinha uma coleção grande de sapatos, tinha até a questão do avô, que perdeu a perna há 8 anos por conta de um problema de saúde. O que a irmã dele disse, Wesley, já que você conversou com ela também? Ela está indignada, ela está emocionada? Me conta um pouco. Muito emocionada, viu, Parra? E também com uma revolta muito grande por conta da forma que aconteceu esse acidente, né? Recapitulando um pouquinho, então, aconteceu na noite de terça-feira, em frente ao El, por volta das 10 horas da noite, quando um carro bateu contra a moto, então, do Antônio Marcos, e o motorista fugiu do local, deixando a Mercedes-Benz lá na frente da UEL. Inclusive, um poste também foi derrubado. Imagens de câmeras de segurança, que nós já mostramos aqui no Balanço Geral, mostraram, então, o momento deste acidente. 2 carros estavam em alta velocidade. Segundo a polícia, essas imagens reforçam, então, a suspeita que eles estariam disputando um racha. O Antônio Marcos, que estava na moto, não tinha nada a ver com a história. Ele tinha saído do trabalho, estava a caminho da casa da sua namorada, que está grávida de 4 meses, e ele teve uma perna amputada nesse acidente, com a força da pancada, então, e também está internado em estado grave na UTI, na Santa Casa, lutando pela vida. Nós conversamos com a Dara Nascimento, que é a irmã dele, e ela também pede por justiça. Muito emocionada, fala como a família está abalada neste momento. Vamos ouvi-la. Na hora que a gente ficou sabendo, assim, foi um choque, porque é uma coisa que a gente nunca imagina, né, na vida, né? Ainda mais quando é uma injustiça, um crime que fizeram com meu irmão. Ele estava trabalhando, voltando do trabalho, não estava fazendo mal para ninguém. Ele simplesmente estava vivendo a vida dele. Daí, 2 irresponsáveis fazem isso com a vida de uma pessoa que só estava trabalhando, gente. Só estava voltando do trabalho cansado. Trabalhou o dia inteiro. Faz isso. Minha mãe, ela está extremamente abalada. Porque imagina... É uma mãe, gente. Olha o que ele fez com a minha mãe. E quando minha mãe ficou sabendo que minha irmã veio aqui contar pra ela... Imagina o trauma. Será que ele não tem mãe? Será que ele não pensa? Esse motorista em algum momento entrou em contato com a família de vocês? Não, e nem compareceu na delegacia, até onde eu sei. Nós conversamos com o delegado. Ele falou que, né, está aguardando ele aparecer, né? Que ele já foi intimado, né? O proprietário do carro, na verdade. E a gente só espera que ele tenha um mínimo, assim... Na verdade, ele não tem nenhuma responsabilidade. O que ele fez já demonstra que ele não é uma pessoa responsável, que ele não tá nem aí com... Ele não tem empatia. E, assim... Mas a justiça será feita da melhor maneira possível e também, né, tem a maior justiça de todas, que é a de Deus, e que a gente acredita que ele vai pagar por isso. Ele vai, de alguma forma, não é desejando mal, até porque não tem nem o que explicar, gente. É só ver a situação do meu irmão. A perna dele foi arrancada. Ele foi arremessado longe. Ele nem estava correndo com a moto, ele nem estava fazendo nada de errado. Ele estava dirigindo certinho. O meu irmão é uma pessoa boa, ele não bebe, ele não fuma, ele não mexe com ninguém. Ele é até quieto demais. Às vezes a gente chama ele pra fazer as coisas em algum lugar e ele não vai, ele é bem quieto. Ele ia pra casa da namorada, voltava, passeava com a namorada, voltava e ia pro trabalho todo dia. Tanto que os rapazes lá do trabalho dele falaram que estranharam porque ele não, ontem ele não apareceu, não avisou nada, e ele não é de faltar, ele não é de se atrasar. O primeiro filho dele, ele tem 42 anos já. A gente nem imaginava que ele ia ser pai, porque demorou tanto. A gente falava, o Tim nunca vai querer, né, ter filho, mas ele sempre gostou muito de criança, a gente sempre sabia disso. Mas a minha mãe ainda brincava, né, não vai, você tem que, né, ter um filho, né, um neto pra mim, né. A minha mãe já tem neto, mas ela quer de todos os filhos, né, assim como todas as mães. E daí, quando a gente, né, ficou sabendo, a gente falou, nossa, que legal, né, o Tim, porque a gente não imaginava, assim. E ele, eu sei que ele estava feliz, eu sei que ele... Eu
Eu sei que ele vai reagir, ele vai ficar bem e ele vai criar muito bem o filho dele, né? Situação muito difícil, né? Um depoimento muito emocionado, então, da Dara Nascimento, que é a irmã do Antônio Marcos. Claro, a família está totalmente abalada, todo mundo não está conseguindo dormir, preocupado ali com o estado de saúde do Antônio Marcos. Ele continua internado na UTI. Atualizando também, Parra, então a investigação da Polícia Civil, segundo o delegado Edgar Soriani, da Delegacia de Trânsito, o motorista, aliás, o proprietário desta Mercedes-Benz que foi deixada no local do acidente já foi identificado. Agora a polícia investiga então se ele era ou não o condutor do carro. Está aguardando então esse homem se apresentar na delegacia para prestar mais esclarecimentos. Já quanto ao outro veículo, é um carro branco, existe a suspeita então que seria um Jetta ou um Audi, algum carro também de luxo, mas até o momento o motorista também não se apresentou à delegacia. A família está bem revoltada, claro, o Antônio Marcos vai ter dificuldade, por exemplo, para voltar a trabalhar, tem custos com remédios, com tratamento médico. Além disso, também a esposa dele está grávida de 4 meses. A família está preocupada com o que vai acontecer futuramente, mas agora, claro, está em orações para que ele consiga se recuperar dessa situação grave. Realmente uma revolta muito grande, todos estão bem emocionados e a Polícia Civil continua investigando. Da nossa parte, vamos continuar acompanhando de perto este caso e, claro, também pedindo por justiça. Parra. Exatamente. Obrigado, Wesley. Obrigado pela sensibilidade de ter ouvido a mãe, ter ouvido a irmã. São depoimentos fortes, mas que a gente tem que trazer aqui na tela do nosso Balanço Geral. O Danilo Marconi, nosso produtor, entrou aqui agora há pouco no estúdio para falar que o Antônio Marcos continua internado na UTI e o estado dele é estável. É o último boletim divulgado pelos médicos. A gente torce demais pela recuperação dele. A amputação de um membro é algo muito grave, pode trazer sequelas muito grandes e há uma luta pela vida no hospital para que ele possa se recuperar. A gente deseja demais a recuperação dele e que os motoristas, e não apenas o cara da Mercedes, mas que o outro também se apresente. Porque a polícia falou, ou eles se apresentam por conta própria, ou a polícia vai conseguir um mandado judicial para que eles sejam apresentados e aí vão ser presos e levados para a delegacia.